Beleza. Então aqui o conteúdo de aula sim, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é a teoria de Down. Essa é a aula da teoria de Down e quem foi Charles Down, tá? Quem foi essa figura aí através do mercado financeiro que acabou desenvolvendo uma teoria que hoje é considerada a chão, tá? É considerada ali a base de toda análise técnica. Então, todo trader ele precisa conhecer essa teoria, precisa entender bem ela para poder entender bem as próximas teorias, as próximas ferramentas que ele pode utilizar, conhecimentos aí, porque digamos que essa é a fonte, né? É a fonte de onde vem aí as, as teorias que existem no mercado para a gente estar estudando. E mais uma vez falando, essas teorias, como é que aconteceram, né? Essas teorias, como é que funcionam essas teorias? Mas se há algo de 100 anos atrás, né? Por exemplo, como é a teoria de Down, um negócio de 100 anos atrás, como é que isso se aplica hoje, né? No século XXI? A questão é a massa psicológica, né? Se todos pensam da mesma maneira, se todos entendem da mesma maneira, os processos eles vão ser cíclicos, tá? Porque isso é comprovado aí cientificamente, psicologicamente, que as pessoas elas padronizam a forma de pensar, tá? E elas tomam decisão a partir de decisões já tomadas por outras pessoas, né? Então, isso se aplica muito no mercado financeiro também. Quem foi Charles Down? Eu gosto de colocar aqui, eu vou trazer durante o curso algumas figuras importantes aí do mercado. Eu sempre vou colocar nascimento, falecimento e algumas coisinhas importantes ali que ele fez, só para vocês terem um, como posso dizer, um conteúdo básico aí sobre quem foi essa pessoa, tá? Então Charles Down aí nasceu em 1851, ele faleceu em 1902, então aí faz mais de 100 anos aí que ele esteve desenvolvendo conteúdo aí para todo mundo, tá? Organizações fundadas não só por ele, tá? Mas com ele também. A Dow Jones Company, S&P Dow Jones Indices. Os livros dele, eu coloquei dois, tá? Parece que são vários, mas não é. Tem esse Scientific Stock Speculation, é um, e esse Newport. E esse Newport, aí todo esse texto que tem aqui é desse livro, tá? Tem eles em português. Eu vou recomendar alguns livros também durante as teorias que a gente for estudar. E aquele negócio, o livro ele não vai fazer você ter resultados melhores, mas ele vai expandir a forma como vocês conseguem enxergar as coisas, né? A forma como o alcance que vocês têm, tá? A magnitude que vocês têm de entendimento sobre um assunto específico. Isso pode ser muito benéfico, né? A longo prazo aí para vocês. Então eu recomendo, tá? Principalmente Scientific Stock Speculation, que é um livro muito bom do Dow Jones. E a teoria que ele desenvolveu, né, foi a única, a teoria de Down. O que foi essa Dow Jones Company? Né? Foi o Dow Jones aí o Charles Down, perdão, que acabou criando. Era uma casa de resumo de notícias da época que com o crescimento se tornou um jornal de Wall Street Journal, tá? Então o que acontece? Era um noticiário ali, era um resumo, né? E é claro, a gente tem que lembrar a época em que tudo isso acontecia, tá? Isso aqui era meados do século XIX e século XX, tá? Então era papel mesmo, tá? Era resumo de notícias ali feitos e era distribuído ali para todo mundo. Então o conteúdo que as pessoas tinham diário, né, as informações que as pessoas tinham, não tinha essa de, pô, vou pegar meu celular, vou olhar aqui no Google o que está acontecendo, vou assistir um jornal na TV, vou ligar o rádio, né? Não tinha nada disso. Então a fonte mesmo era
o jornal, né? Era o jornalzinho ali que saía de manhã para todo mundo ler, e a partir daquela informação que tinha no jornal, as pessoas começavam a fazer um telefone sem fio, né? Um falar pro outro, não, você viu o que aconteceu ali, não sei o que, tal, né? Até que passava ali 50 vezes, né, de um ouvido pro outro, até que tava tudo distorcido, né? Mas assim que funcionava. Então, era um jornal que ele tinha na época e que ele cresceu tanto que ele se transformou mesmo. Era um resumo de notícias que se tornou num jornal, o The Wall Street Journal. Tá? Em 1896, criou o Dow Jones Industrial Average. O que era isso? Tá? Era baseado em rastrear preços das ações de fechamento de 12 empresas, somando o preço das ações e dividindo por 12. Cara, não entendi nada que você falou. O Charles Down, ele começou, além de colocar o conteúdo, né, para as pessoas lerem, ele começou a criar o próprio conteúdo. De vez de ele só pegar uma informação e colocar no jornal dele, ele começou a fazer dados estatísticos ali para ele colocar no material do jornal que ele tinha. Tá? E aí ele criou esse Dow Jones Industrial Average. Okay? E como é que funcionava isso? Ele pegava as 12 ações, as 12 empresas, né, que tinham as ações abertas ali dentro da Bolsa de Valores e pegava essa média e dividia por 12. E isso nada mais é do que uma média móvel, se você comparar, tá? Uma média móvel. Vocês aí podem ver, como é que está a questão da pandemia no Brasil, né, no jornal da tarde, né, que passa na Globo. Aí vai aparecer lá o jornalista falando e tudo mais. Ele estava usando antes somente aquele gráfico de volume, né? E aí depois de 1 mês, 2 meses, eles começaram a usar uma média móvel aritmética. De quanto tempo? Eles falam, os últimos 7 dias, né? Se são os últimos 7 dias, essa média móvel, ela representa os últimos 7 resultados que tiveram de mortes, por exemplo, na quarentena no Brasil. E aí o jornalista vai lá e fala, olha, a média móvel está em tanto hoje, né, com uma base de 7 dias. Então o Charles Down, em 1896, ele pensou em fazer isso para poder passar essa média ali para os investidores que acompanhavam o jornal dele, né, o resumo de notícias que ele tinha na época. No ano seguinte, a empresa criou uma média de estoques ferroviários. Tá? Foi a partir dessas informações que foi criada a teoria de Down. E aí vocês podem perguntar, por que você está falando isso para mim? Porque eu estou querendo chegar aonde foi o gatilho para Charles Down criar essa teoria, tá? Que é a chamada teoria de Down. Então foi a partir dessas informações, né, de rastrear preços de ações de fechamento, né, de 12 empresas, de criar uma média de estoques ferroviários. Por que estoques ferroviários? Porque naquela época, naquela realidade, tá, de 1896, 1900, as ferrovias eram a grande notícia. Né? Como hoje a tecnologia, né, as empresas .com, que a gente chama, né, Facebook, Instagram, né, TikTok, essas empresas que estão crescendo absurdamente, que são a notícia do mercado, naquela época eram as empresas ferroviárias. Né? Então era o que tinha no momento ali, que todo mundo estava de olho, era a revolução, e foi realmente, né? O mundo mudou, né, com as ferrovias. Então por isso, dos estoques ferroviários. Mas por que ferrovia? Né? Só fazendo uma ligação temporal. Foi a partir dessas informações que foi criada a teoria de Down. O empresário acreditava que existia uma relação entre as tendências de mercado de ações e outras atividades de negócios. A teoria também propõe que, se a média industrial e a média da estrada de ferro caminhassem na mesma direção, isso significava que uma mudança econômica significativa estava ocorrendo. O que acontece? Uma empresa está indo muito bem, certo? Mas para essa empresa ela continuar indo bem, ela não só depende dela, mas ela depende de um macro espaço ao redor dela. Tá? No caso, a macroeconomia ali.
As ferrovias, por exemplo, para crescer, não era só ter ferro ali para passar. Precisava o quê? Ter as empresas de transporte que fariam também. Então, se as empresas, por exemplo, de transporte crescessem, consequentemente, as empresas ferroviárias iriam crescer também, tá? Então, esse era o raciocínio que Charles Down começou a ter naquele momento. Falou, olha, porque é o seguinte, a gente pode aqui observar algumas diferenças entre uma empresa ferroviária estar crescendo, mas só ela estar crescendo, e ela estar crescendo e tantos outros fatores também estarem crescendo e fazendo isso potencializar ainda mais. Então isso significava para ele que isso podia significar uma mudança, né, importante dentro da economia, tá? E aí eu joguei aí a foto do rosto dele, para quem tem curiosidade, gosta de saber o rosto das figuras. E o jornal, The Wall Street Journal, né? Aí infelizmente não tá tão legalzinho a resolução, mas se vocês pesquisarem no Google, talvez vocês conseguem até ler algumas notícias para vocês verem como é que funcionava o jornal deles, tá? Teoria de Down. Chegamos aqui na teoria de Down. Criado há mais de 100 anos, até hoje influencia a maneira como os investidores veem o mercado e o comportamento dos preços. Então tem que lembrar que a teoria de Down, ela foi feita, ela foi fundamentada, ela foi criada na realidade de 1900, tá? No século 20. Então, sobre o que Charles Down tinha nas mãos naquela época. Por isso que a gente considera a base e não tudo, ok? Porque a gente aperfeiçoa essa teoria para nossa realidade. Mas os fundamentos, eles se aplicam até hoje, tá? Eles se aplicam até hoje, porque o humano ele é o mesmo, né? E quem faz as coisas acontecerem não é nada além do que o próprio humano, tá? As especulações, crescer algo, não crescer algo, sempre será humano. E o que acontece? Existem 6 fundamentos de sua teoria, de Charles Down, né? A teoria de Down. 6 fundamentos. Esses 6 fundamentos são os que vocês precisam entender bem dentro dessa teoria. Primeiro fundamento. Os índices já descontam tudo. Não entendi. Calma que eu vou explicar um por um, tá? Vou explicar um por um, mas aqui eu estou mostrando 6 para vocês agora. Então, primeiro, os índices já descontam tudo. 2. O mercado tem 3 tendências. 3. Tendências primárias têm 3 fases. 4. Os índices e médias devem confirmar uns aos outros. 5. O volume deve confirmar a tendência. Talvez esse foi o mais fácil de entender aqui, sem explicação nenhuma. E 6. Uma tendência irá ocorrer enquanto não houverem sinais de reversão. São esses 6 fundamentos que Charles Down trouxe na teoria dele, tá? E agora a gente vai entrar aqui na explicação. Então, primeiro fundamento, os índices já descontam tudo. O que significa isso? Para Down, os índices já refletem o consenso do mercado sobre o passado, o presente e o futuro. Charles Down, vocês têm que pensar que Charles Down, ele estava totalmente focado na parte analítica, na parte de dados, tá? Ele estava criando ali uma leitura do mercado. Essa questão gráfica estava começando, né? Não tinha essa questão de gráfico com taxa de atualização de 0,1 segundos. Não existia nada disso. Tudo era ali na mão, tudo era feito na mão e tal. Então, trazendo novamente para a realidade dele. Então, aqui existe muito um conflito com a questão fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? A análise fundamentalista vai ser sempre você tomar as suas decisões baseadas em fundamentos que acontecem no dia a dia, dentro da economia. Aqui a gente está falando de análise técnica, tá? O chão da análise técnica. A análise técnica, ela vai estar olhando a questão macro e micro de mercado, mas sempre
mas sempre de uma maneira analítica, sempre de uma maneira grafista, que a gente pode falar, tá? E sempre também com os pontos de psicológico que a gente leva em conta dentro das teorias que a gente estuda da análise técnica, do psicológico do ser humano, do investidor, tá? Então, embora o mercado não possa prever catástrofes naturais ou outros acontecimentos, por exemplo, aí teve o Covid-19, né? Ninguém podia prever dentro do mercado, não existia indicador, não existia nada que pudesse prever que isso iria acontecer esse ano, né? Ele rapidamente se ajusta descontando essas ocorrências e assimilando seus efeitos sobre isso. Então, Charles Down, ele dá uma moral muito grande para os indicadores, tá? Os índices já descontam tudo, né? Por quê? Porque ele novamente, ele está focando na parte analítica, ele fala, não, tudo bem, né? Mas o fundamentalista, ele vai estar olhando uma notícia. A notícia acontece, existe um impacto grande dentro do mercado, uma movimentação abrupta, pode ser de alta ou de baixa de um produto específico. Mas rapidamente, esse movimento abrupto que aconteceu, ele vai ser corrigido, ele vai ser descontado dentro do índice da análise técnica. É isso que Charles Down queria falar, né? É isso que Charles Down queria falar. Sendo assim, não faz sentido realizar análises paralelas ao mercado. Isso é para Charles Down, tá? Uma vez que a estimativa do mercado será sempre melhor e mais eficiente. Ou seja, o que ele está falando? A análise técnica sempre vai ser melhor que a análise fundamentalista. É basicamente isso que ele quer passar, tá? O conceito. Fundamentada dentro da análise técnica clássica. Okay? Segundo ponto. O mercado tem 3 tendências. Como assim? Uma tendência de alta ocorre quando aumentos sucessivos no preço resultam em picos e vales cada vez mais elevados que movimentos anteriores. O mesmo para a tendência de baixa. Eu vou utilizar aqui, no caso, nos meus exemplos, a tendência altista, tá? A tendência de alta. Mas o mesmo é a mesma regra, tá? Para uma tendência de baixa. Então a gente vai fazer uma analogia aqui. A teoria defende 3 tipos de tendência nos movimentos de preço de acordo com a sua magnitude. A gente compara esses movimentos como o mar, tá? Os movimentos do mar. Então a gente tem aí a maré, as ondas e as marolas, ok? A tendência primária dentro do mercado é considerada como se fosse a maré, é o maior movimento do mar, tá? A tendência secundária dentro do mercado é como se seriam as ondas, que formam-se como uma subida ou descida da maré. Então a maré está acontecendo e as ondas vão acontecendo dentro dessa maré. E a tendência terciária são as marolas, formam-se entre as ondas. Então olha só, é a maré, as ondas e as marolas, né? São 3 tendências, né, que acontecem ao mesmo tempo, só que com uma hierarquia diferente. Ou seja, a tendência primária, ela sempre vai ter uma hierarquia maior, ok? E eu coloquei aqui uma fotinho para vocês poderem entender melhor esse conceito. Então aqui, ó, a tendência primária está em azul, a tendência secundária está em verde e a tendência terciária está em preto. E é isso exatamente que eu quero que vocês entendam. A teoria de Down, o segundo fundamento da teoria de Down, diz que o mercado tem 3 tendências, tá? A primária, que é a maior pernada aqui do movimento, tá? A secundária, que seriam como algumas correções que acontecem na primeira tendência, tá? Na tendência primária. E a terciária, a tendência terciária, que seriam várias correçõezinhas, tá? Que aconteceria dentro da tendência secundária. Beleza? Vamos tocar o barco. Olha aqui outro exemplo que eu coloquei.
Então, é a mesma coisa. Eu não quero que vocês fiquem pensando em candle, em nada disso. Por isso que eu coloquei em linhas aqui para vocês verem. Então, mesma coisa. A tendência primária é a vermelha. Aqui, ó. Vocês estão vendo? A tendência secundária, olha só, uma tendência primária de queda, certo? Dentro dessa tendência primária de queda, existiu uma correção. Só que essa correção foi da tendência secundária, que tem uma hierarquia abaixo da tendência primária. Ok? Isso aqui caracterizava mudança de tendência do mercado? Não. Não da primária. Ok? Da secundária sim, mas da primária não. Por quê? Porque a primária, ela manteve a queda dela, que era uma tendência de baixa, tendência primária de baixa. Miriam, Oi. me explica uma coisa. Quem faz a correção do mercado são os próprios operadores do mercado, é isso? Exatamente. Tudo é uma questão de especulação, ok? E cada movimento que acontece aqui, dentro desse gráfico, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, existe vários investidores analisando esse gráfico e pensando em pontos de reversão, continuação de tendências, e eles vão usar dessa probabilidade do movimento que eles estão especulando a favor deles. Então, é claro que agora vocês não conseguem entender como que um movimento desse ocorre, porque eu não dei nenhuma análise técnica para vocês ainda, né? Eu estou passando aqui a primeira teoria da análise técnica para vocês. Então, essa Eu correção que... posso, Oi, pode falar. eu posso tentar falar alguma coisa? Pode. Então, é assim, ó. Agora vamos supor, a bolsa de hoje está trabalhando. E aí está tendo muita venda de um produto. O mercado observando isso, as pessoas começam a falar, não, vou comprar mais. Compra, e corrige a queda. Mais ou menos assim. Então, na verdade, o Heitor, é como se fosse a nossa bolsa. A nossa bolsa, ela atingiu 100 mil pontos, né? Quando atingiu 100 mil pontos, todo mundo começou a querer investir. Só que a bolsa atingir 100 mil pontos, para quem é técnico, não significa nada de bom, tá? Significa ponto de alerta. Porque quando ele chega num pico, significa que esse pico ele vai sofrer correção, tá? Então o que aconteceu? Sofreu correção. Só que essa correção ela foi extremamente alta, que a gente poderia caracterizar dessa maneira aqui, pela pandemia, por exemplo, tá? Foi uma questão acima, uma questão fora do normal. Mas as pessoas começaram a se posicionar aqui no topo, tá? Comprando, achando que ia rasgar, e na verdade não, né? Haveria uma correção. Então, teve muita gente no mercado, por exemplo, com essa pandemia, que ganhou muito dinheiro, porque soube a hora de entrar e sair, e teve gente que entrou nos piores pontos. Comprou no topo, vendeu no fundo, né? E só se lascou. Então, isso é visão de mercado. O que exatamente pode acontecer aqui para esse movimento acontecer é muito variável, mas é sempre do psicológico. Eu não quero entrar em exemplos agora específicos para não confundir a cabeça de vocês, porque durante essa aula a gente vai chegar num processo de explicar como funciona esse movimento aqui dentro da teoria, que Charles Darwin explica isso na teoria, tá? Eu só estou apresentando para vocês esse conceito aqui primeiro, beleza? Então, Legal, Miriam. então calma aí que a gente vai
que a gente vai chegar nesse seu ponto aí da dúvida. Então, esse ponto aqui que eu quero entender, tá? Que é o segundo fundamento da teoria dele, é que existem 3 tendências. E essas 3 tendências, elas existem em hierarquia, tá? A primeira, ela vai ser sempre a primeira. A secundária, ela vai ser a secundária. A terciária vai ser sempre a terceira, tá? Então, não, tá tendo uma correção de tendência terciária. Pô, isso quer dizer que vai mudar a tendência primária? Não, tá? Não vai acontecer isso. Okay? É mais ou menos esse conceito. É você olhar para o gráfico e você entender que aquele movimento que você está enxergando é uma tendência terciária, ou aquele movimento que você está olhando é uma tendência secundária, ou aquele movimento que você está olhando é uma tendência primária. E aí, a partir dali, você conseguir entender e fundamentar ali o que você está analisando. Então, vamos lá. O que é uma tendência primária? A principal tendência do gráfico sendo a de longo prazo. Tá? A duração média é de no mínimo 1 ano. Então, para você ver uma tendência primária ali no gráfico, joga um gráfico de 1 ano, mais ou menos, na tela ali, que você vai começar a conseguir enxergar essa tendência. Costuma representar 20% de alta ou baixa dos preços, tá? No macro mercado. E aí eu coloquei aqui Bull Market e Bear Market. Bull Market é mercado de touro e Bear Market é mercado... Até escrevi errado aqui, perdão. É mercado dos ursos. O que significa isso? É um termo que no mercado financeiro a gente utiliza. Uma tendência de alta é mercado de bull market. Por quê? Porque o touro, quando ele vai bater, né, quando ele se sente ameaçado e ele vai executar um golpe, ele ataca de baixo para cima com os chifres dele, né? O bear market, que seria um mercado de baixa, o urso, quando ele se sente, que bear é urso, quando ele vai atacar e ele se sente ali, que ele vai executar um golpe, ele levanta a pata dele, né? E ele executa o golpe dele de cima para baixo. Por isso que é usado essa analogia entre mercado de baixa e mercado de alta, tá? Só coloquei aqui para fazer essa explicaçãozinha rápida aqui para vocês. O que é a tendência secundária? Representa a interrupção temporária da tendência primária. Significa que está mudando a tendência primária? Não, significa que está interrompendo temporariamente a tendência primária, ou seja, a tendência que o macro mercado está tomando para fazer uma correção, ok? Fase de correção da tendência principal, médio prazo, tá? Muito usado pelos swing trades, que é aquilo que eu já falei para vocês, né? Que são operações de semanas até 3 meses de duração. A tendência secundária, ela é muito analisada pelos swing trades, ok? Segundo down, corrige, a tendência secundária corrige 33% até 66% de todo o movimento da primária. Tá? Então esse aqui é o movimento da primária. A secundária, ela pode fazer isso, né? Por exemplo, tá? Aí você colocaria aqui, ó, 0,100, tá? E aí você colocaria aqui, por exemplo, aqui é 33%, né? Aqui é 66%, tá? Só um conceito aí. E aí eu coloquei aqui que a gente vai ter, depois, se eu não me engano, é a nossa aula 10, tá? A gente tem aí mais uns conteúdos aí na frente, que é esse raciocínio aqui, tá? De down, ele se encaixa na teoria de Elliott, na onda 2 de Elliott, que a gente vai aprender na aula 10. Tendência terciária consiste na parada temporária de tendência da secundária. Oi. Oi, você pode voltar de novo essa explicação quando você disse sobre a correção? Não entendi muito, não. A fase da correção? Da fase da correção. O que significa a
prática, o que é a correção, entendeu? Eu não entendi. Tá. Existe uma hierarquia, Rô. Uma hierarquia dentro do mercado. Existe um percurso que o mercado está tomando. Imagine que a tendência primária ela é de alta. Por que ela é de alta? Porque digamos que aquele ativo, aquele produto em si, ele está se valorizando. Por exemplo, uma empresa, tá? Uma empresa está em tendência de alta. O Banco Itaú está em tendência de alta, em tendência primária. Significa de que ele vai subir o tempo inteiro, direto? Não, ele vai ter as oscilações dele. E essas oscilações a gente caracteriza como outros tipos de tendência dentro da tendência principal, que é a tendência primária. Então, as tendências secundárias, elas são oscilações dentro da tendência primária, tá? Por quê? Porque o mercado nunca anda só para cima ou só para baixo, por causa da especulação. Por mais que exista especulação, os macro, né, o mercado macro, os números, a economia geral, ela vai estar puxando, né, aquele produto para um mercado de alta, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Por mais que haja essa oscilação, porque essa oscilação pode ter sido, aconteceu uma notícia ruim no banco, não sei o quê. Aí o pessoal entra, fica um pouco pessimista, né? Tira algumas posições, o preço cai, muita oferta no mercado, pouca procura de compra sobre aquele ativo, o preço cai. Aí vai lá, tá barato, né? Tá barato, vou comprar de novo. Ela compra, muita procura de compra, pouca oferta no mercado, subiu novamente o preço. Tá bom aqui, vou liquidar. Então aqui os especuladores vão fazendo isso, tá? E isso pode ocasionar por questões de notícias, né, ruins, pessimistas, notícias positivas, ou até mesmo só porque os especuladores eles querem comprar e vender e se aproveitar de movimentos. Então quando chega em pontos que eles acham que está bom para eles liquidarem as ordens que eles têm dentro do mercado, eles liquidam. E essa liquidação que eles fazem causa um impacto dentro do mercado, ou seja, uma micro oscilação dentro de uma tendência maior. Ok? E isso ocorre nas três tendências que existem de mercado. Então aqui, ó, a nossa tendência primária, tá? A nossa tendência secundária, eu vou mudar de cor, peraí que eu vou fazer um negócio bonito. Ó, a nossa tendência primária tá aqui. Aí a nossa tendência secundária é essa oscilação, certo? Por mais que esteja acontecendo quedas dentro da tendência secundária, a primária é a que se mantém, por uma questão macro, ok? Essas oscilações, elas não são mais relevantes do que a tendência real do momento. E a tendência terciária, ela vai acontecer dentro... Na verdade, ela vai ser assim, ó. Nem estou conseguindo fazer. Ela vai ser mais ainda quebrado, mais fatiado dentro da segunda, tá? É bem menor. Para vocês terem noção, as tendências que a gente observa, elas estão dentro da terciária. Dentro da terciária. Então você pega um dia de gráfico e a gente observa isso aqui, ó. E a gente observa, por exemplo, essa queda aqui, que eu desenhei, essa quedinha, né? Ó, vou jogar para cá, né? Essa quedinha. Essa queda, ela é uma tendência terciária, por exemplo. Só que ela está fazendo uma correção dentro de uma alta de uma tendência secundária. Ou seja, é correção por quê? Porque por mais que a tendência terciária esteja jogando o preço do produto para baixo, a secundária ela tem mais força para puxar o preço para onde a secundária está mandando ir. Como
que se a secundária for fazer uma correção, a primária ela vai ter mais força para puxar o preço para onde ela tem que ir. No caso, que é para uma tendência de alta, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ok? Deu para entender mais ou menos a questão da oscilação? Vamos esquecer um pouco a parte muito complexa de como ocorre essa oscilação, mas entender que existem oscilações dentro de tendências maiores e que se chama oscilação porque não é mudança da tendência, é só uma pequena correção, uma interrupção temporária da tendência maior, que tem uma hierarquia maior. Diga. Então, a grosso modo, é uma correção dentro da correção. Isso. Você pode pensar assim, tá? É uma correção dentro da correção. Beleza. Se você pensar numa tendência terciária, por exemplo. Tá? Entendeu? Beleza, assim, o que você acabou de responder. Depois a gente vai pensar o porquê tá subindo. Beleza, depois a gente vai pra frente. Vambora. Isso. É como se fosse isso aqui, ó. São vários círculos dentro de um grande círculo, tá? É que a gente tá vendo em forma de gráfico. Mas são vários círculos dentro de um círculo. Esse círculo aqui, ele é o mais importante. Mas esses outros círculos existem dentro do grande círculo, tá? Tendência secundária, então. Essa é a interrupção temporária da tendência primária. Fase de correção da tendência principal, né? É uma fase de correção a médio prazo. Muito usado pelos swing trades. Segundo Dow, corrige 33% a 66%. Não precisa complicar a cabeça com isso aqui, que a gente vai entender durante o curso o que isso significa. Tendência terciária consiste na parada temporária de tendência da secundária. Então, exatamente o que o Heitor falou, é uma correção dentro de uma correção, dentro de uma correção, dentro de uma correção. Só que, na verdade, é tudo correção, porque as tendências superiores, as tendências de hierarquia maior, elas vão manter a tendência que elas têm, tá? Não é porque uma tendência abaixo da tendência superior está fazendo uma correção de que vai fazer com que a tendência superior mude o percurso dela, ok? A tendência só vai mudar o percurso dela a partir da própria tendência e não a partir de uma micro tendência que está acontecendo ali dentro, tá? Duração de poucos dias até 3 semanas, tendência terciária. Tá? Poucos dias até 3 semanas. Curtíssimo a curto prazo. É a tendência que a gente opera aqui. Esses gráficos que a gente pega de 1 hora, tá? Que a gente olha de um dia para entender para onde está indo o mercado, são tendências terciárias que a gente está olhando. Se a gente quer entender realmente para onde o mercado está indo, né, numa questão macro, a gente pega ali gráfico de 7 anos, por exemplo. Oi. Então, assim, meu modo de vista, né? Eu gostei muito, Mireu. Gostei muito, cara, da ideia do day trader, cara. É muito interessante, porque se a gente acompanha essa tendência e fica ali atento ao mercado, cara, é muito interessante para ganhar dinheiro. Claro que tem um risco, mas é um risco que a gente corre num espaço maior de tempo, né, cara? Uhum. É mais interessante pelo que eu vi, assim, né? Você tá falando do swing trade. O que é a longo prazo, é isso que você tá querendo dizer? Isso, aquilo que você não fecha, né? Você não fecha a operação. No Forex, né, Heitor? No Forex, né? Uhum. Forex. Uhum. Você deixa. Forex depois você vai entender. Deixa o Mirão depois explicar pra você. Porque perde grana aqui. Uhum. Não, calma. E a gente fica devendo corretora já. Ó, pessoal, Vamos lá. Vamos focar. Calma. Deixa só o Heitor terminar pra continuar. Calma, eu sei que tudo tem risco, eu entendi isso. Só que assim, se a gente entender a tendência do mercado, a gente vai conseguir fazer operações durante o dia todo, ou 1, 2, 3 dias, onde a gente vai correr o risco, porém, se a gente entender a tendência do mercado e entender o gráfico, eu vejo como um risco menor.
É isso? Sim, realmente, isso é de perfil, né? Isso é de perfil. É porque, assim, são mercados um pouco diferentes, né? Quando você se posiciona de maneira de swing trade, que eu vou me posicionar ali uma operação para uma semana, né? Eu olho que, por exemplo, que está numa tendência de alta, certo? Só que ele está chegando, historicamente, ele está chegando num topo passado. Isso aqui é uma informação importante para a gente, né, para quem opera. Então ele pode o quê? Analisar que aqui pode ser a correção de uma tendência. E aí ele muda o tempo gráfico e o gráfico ele é de alta. Mas dentro desse mercado de alta vai existir uma correção, tá? Por quê? Porque nós estamos olhando uma tendência dentro de uma tendência. E aí ele entra, por exemplo, numa operação aqui, buscando essa correção. Aonde? Aqui, por exemplo, tá? E isso aqui já é análise gráfica, né? Mas esses conceitos a gente vai estudar ainda, e na teoria de Down a gente vai fundamentar isso também. Mas é bem isso, é muito perfil, né? Porque você vai precisar estar acompanhando as notícias, você vai precisar estar acompanhando uma série de coisas que você fica mais exposto, tá, a acontecer. Quando você opera a um período maior do que o day trade, você está se expondo a uma questão macroeconômica, porque uma notícia pode mudar a tendência que estava acontecendo, ou uma notícia pode ocasionar numa correção que você não esperava que existisse no meio do caminho, tá? Então, o swing ele é interessante sim, você pode ganhar muito dinheiro com isso sim, mas essa questão de é mais seguro, é menos seguro, é mais assim assado, é variável assim falar isso, né? Existem tantos prós quanto contras, né? É uma balança que equilibra, tá? E aí o que vai equilibrar o ideal? O seu perfil, né? O seu perfil que vai equilibrar isso. É uma coisa que vai te absorver mais tempo e mais atenção, né, Miguel? Exatamente, você vai ter ali que, né, tá atento. Por exemplo, tem um cara, eu vou citar aqui um rapaz do YouTube chamado Pit Money, ele tem um canal chamado Pit Money, eu não sei exatamente o nome dele, mas ele tem um canal chamado Pit Money, se vocês olharem lá no YouTube vocês vão ver. Ele hoje é buy and hold, né, ele só compra, né, ações, né, cria patrimônio dentro da bolsa, mas ele era swing trade, e se eu não me engano, ele operava soja. O que aconteceu com esse cara? Ele era trade, ele fazia operações de meses, né? 1, 2, 3 meses. E eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram do Joesley Day que aconteceu no mercado financeiro. O que foi o Joesley Day? Vocês lembram da JBS? Joesley Batista. Isso, esse mesmo. Esse cara, ele fez uma movimentação forçada dentro do gráfico. Ele forçou a movimentação gráfica através de grande quantidade de dinheiro que ele tinha disponível para poder se aproveitar disso. Isso é crime, tá? E ele fez exatamente isso. Só que quando ele fez isso, ele arrebentou um monte de gente que estava posicionado. Porque ele veio rasgando o preço, ele veio puxando o preço para baixo e ele foi estopando todo mundo, ele foi liquidando a ordem de todo mundo, tá? E esse Pit Money, que tem um canal no YouTube, foi um deles, né? O cara, assim, de um dia pro outro, ele tava com a análise bonitinha lá da soja e com o que o Joesley lá fez dentro do mercado financeiro, acabou lascando tudo, toda a leitura gráfica lá da soja, todo mundo ficou pessimista, todo mundo começou a vender tudo, o preço caiu lá embaixo e ele, devendo uma grana preta, não tinha dinheiro para pagar, ele estava alavancado. Quando você está alavancado, você está usando mais dinheiro do que você tem. E ele nada mais, nada menos que estava devendo mais de 100 mil reais ali na virada de um dia, tá? E funciona assim, você tem que pagar a corretora, tá? Porque normalmente swing trade ele não coloca margem de stop
Ele não coloca uma parada, porque são movimentos muito longos. Então no swing trade, uma operação de swing trade, às vezes pode te deixar muito negativo, para aí sim depois voltar e fazer a tendência que você tinha analisado. É isso que eu tô falando pro Heitor. Ele tá achando que ele vai pôr 10 conto e vai deixar o dia todo rodando lá, filho. Não. Mas assim, eu tô explicando como é que funciona, tá? E o Pit Money ali, ele até conta a história dele lá. Tanto que o cara parou de operar o mercado, que acho que ele ficou traumatizado com isso aí. Mas assim, erro do cara porque ele não colocou stop também, deveria ter colocado stop. Mas são coisas que você fica exposto, são cenários que um swing trade se expõe, que um day trade não se expõe. Agora eu vou te falar, então day trade é melhor? Não posso falar isso, porque existem coisas que um day trade se expõe, que swing trade não se expõe. Beleza? Ô, Meneu, Agora, esse Pit Money quebrou? Oi? Esse Pit Money quebrou? Cara, ele quebrou, ele fala lá, tem até um vídeo que ele conta essa história, ele teve que vender o carro dele, ele tinha um Audi, né? O cara ganhava bastante dinheiro, ele vendeu, liquidou o Audi dele no mesmo dia para poder pagar a corretora, né? E aí ele ficou todo lascado lá, né? Porque assim, esse Joesley Day, né, que aconteceu, foi um impacto enorme dentro do mercado, né? Muita gente perdeu muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque foi uma movimentação dentro do mercado de tendência, de correção de tendência, que ninguém esperava. Então quer dizer que esse Joesley Day, né, esse cara, né, sem vergonha que foi lá e fez um movimento forçado dentro do mercado, ele mudou uma tendência primária, né, ele conseguiu fazer isso aqui, ó? Não, jamais. Ele fez isso aqui, ó. Mas isso aqui que ele fez, que estava fora da análise do pessoal, já é o suficiente para quebrar muita gente, tá? É mais ou menos isso que eu tô querendo explicar. E é isso que as tendências dentro de tendências... É isso que eu falo, uma micro ou uma macro tendência, né, ô Mireu? Ela quebra a gente mesmo, né? Porque a gente, quando faz análise lá de micro ou macro tendência, que nem você tá passando aqui pra gente, que é a secundária ou a terciária, mano, é um milésimo de milismo lá que vai pra cima ou pra baixo e quebra um monte de gente mesmo. Sim. Isso é óbvio, é igual notícias, né? Sim. Notícias você põe lá o exemplo que vai subir, de repente vem lá, caiu uma bomba lá, não sei na onde, mano, o bagulho... Então, e aí Cai. acontece. Por isso que existem essas oscilações, tá? Que são acontecimentos ali do mercado. Cada oscilação dessa vai ser sempre o mesmo porquê? Não. Né? Sempre serão porquês diferentes, tá? E aí você tem que estar sempre atento ao mercado para entender o que está acontecendo ali, ok? Então a duração dessa tendência terciária é de poucos dias até 3 semanas. Acompanhada principalmente pelos gráficos de intraday, tá? Intraday é o quê? É o gráfico do dia, né? Dentro do dia. Então, é o nosso gráfico, tá? Muito usado pelos traders mais agressivos, como o day trade e scalper, né? É o que eu falo. Eu sou muito assim, eu sou um pouco... eu sou um pouco cuidadoso em falar o que é agressivo e o que não é agressivo, porque eu acredito que qualquer coisa que você vá fazer dentro do mercado financeiro, ele tem um nível de agressividade alto, tá? Você está se expondo de maneiras diferentes, mas todas elas são agressivas, né? O swing trade, por exemplo, você precisa... se você está olhando um movimento grande, você precisa se posicionar de maneira grande. Não adianta você querer colocar um stop financeiro. O que é um stop financeiro? Se o movimento não seguir a minha análise, eu vou parar aqui quando eu perder R$100. Não adianta. Se o stop tinha que ser aqui, ó, que é aqui que estava o fundo, entendeu? Para você estopar, você tinha que parar aqui, ó, em 10 mil, entendeu? E aí como é que você faz para parar em 10 mil? Você tem que ter uma exposição maior. Então vai muito de uma questão agressiva. Mas quanto tempo demora para chegar aqui? Pode demorar 3 meses para você estopar 10 mil. Mas você vai estopar 10 mil. Pode acontecer, entendeu? Não R$100. Então essa questão de agressividade entre day trade, scalper e swing trade é muito relativa para mim, tá? Beleza, terceiro fundamento da teoria
da teoria de Down. Tendências primárias tem três fases. Pessoal, muita atenção. Prestem atenção na minha explicação antes de me interromper para fazer perguntas, tá? Então, assim, deixa eu terminar essa explicação. Aí sim, se vocês tiverem perguntas, você fala, seguinte, não entendi a acumulação. Olha, não entendi isso, tá? Vou tentar explicar da maneira mais bem elaborada possível para vocês. Então, o que quer dizer, tá? O que a gente já sabe? Que existem 3 tendências dentro do mercado, segundo a teoria de Down, tá? A primária, a secundária e a terciária. Agora, existe um terceiro fundamento nessa teoria que diz que uma dessas tendências, que é a tendência primária, que é a mais importante, ela tem 3 fases, tá? Ela tem 3 fases. Então é aqui que a gente está. Pela teoria de Down, a tendência principal do mercado obedece a uma lógica de comportamento. Mais uma vez, questão psicológica, tá? Questão psicológica, comportamento. Relacionada diretamente ao psicológico do trader. Em uma tendência de alta primária, as 3 fases são representadas por... Esse aqui é o exemplo de alta primária. Tá? Vai existir a tendência de baixa primária depois. Tá? Então essa aqui é o cenário, dentro da teoria de Down, de uma alta primária da tendência primária. Ok? Então vamos lá. Acumulação. O que é a acumulação? A acumulação dentro de um gráfico, dentro de um produto, é a fase de entrada dos insiders. Por saberem que os preços estão subvalorizados em relação ao seu potencial teórico. Que são os insiders, são os caras que não estavam dentro do mercado, eles estavam observando, eles estavam do lado de fora, eles estavam só olhando ali, ó, o que estava acontecendo, tá? Então a acumulação é a fase que o pessoal começa a se posicionar dentro do mercado. O gráfico ele não sobe nem desce, o preço não se movimenta muito. O volume é equilibrado, mas o pessoal está se posicionando ali dentro. Está todo mundo começando a aplicar a sua estratégia, a sua análise gráfica. Né? Por quê? Por saberem, dentro de uma realidade de alta primária, tá? Por saberem que os preços estão subvalorizados em relação ao seu potencial teórico. O que é o potencial teórico? Ao histórico daquele produto. Tá? Ao histórico daquele produto. Então, olha só, isso aqui é uma tendência de alta, como eu falei, alta primária. Se isso aqui é a tendência secundária, por exemplo, tá? E o preço tá aqui, o pessoal que vai operar aqui, né, que está se posicionando aqui, ele vai olhar o quê? Vai olhar aqui, ó, essa região aqui. Isso aqui é o quê? Potencial teórico. Ele está olhando o histórico do gráfico para poder tomar decisões. Se passa um mês, por exemplo, a tendência continua primária lá, mas a secundária continua fazendo as correções dela. O pessoal que vai se posicionar aqui vai estar olhando o quê? É essa região aqui, que é o quê? O potencial teórico. É o que tem potencial dentro da análise do momento, tá? Neste período, não há incremento substancial de volume, ou seja, mantém ali um equilíbrio, tá? Você vê as barrinhas de volume ali muito iguais, né? Uma questão de acumulação mesmo, é esse o conceito, uma questão que está acumulando posições. Mas é possível verificar uma congestão entre a faixa de preço. O que é uma congestão? Congestão é isso aqui, ó. O pessoal está se acumulando. Só que o preço ele não altera, mas o volume está entrando. Ó. O pessoal está entrando dentro do mercado. Está entrando, ó. 10 mil posições, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão de posições. Tá todo mundo se posicionando dentro do mercado. Processo de acumulação. Tá? Neste período não há incremento substancial do volume, mas é possível verificar uma congestão entre uma faixa de preço. Notícias pessimistas ainda dominam o mercado, trazendo receio aos investidores. Por que uma notícia pessimista ainda domina? Porque no
no mercado financeiro, em um gráfico, existem só três formas que o gráfico pode fazer. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele vai de lado. Tá? São só essas. 1, 2 ou 3. Tá? São só essas três maneiras que o mercado anda. Tá? Para cima, para baixo ou de lado. No caso, ele está andando de lado. Tá? Então ele pode aqui ter parado de cair, nessa realidade que a gente está falando de uma alta primária. Tá? Teve aqui uma correção. E o mercado ainda pode estar ali sofrendo algumas notícias pessimistas ali, dominando o mercado, né? Então ele está aqui, ó, ele está no processo de acumulação. Ele parou de cair, mas o pessoal está começando a se acumular. Por quê? Porque o preço está subvalorizado. Tá? Os insiders estão falando, tá barato demais isso aqui, eu vou começar a entrar. Porque essa correção aqui deixou o produto barato demais. Em relação ao quê? Em relação ao potencial teórico que existia. Aqui, ó, potencial teórico, por exemplo, né? Potencial teórico. Ele vai olhar isso aqui, ó, tá barato demais em relação ao potencial teórico, vou começar a me posicionar. E aí eles começam a se posicionar de lado, tá? Aqui, notícias pessimistas ainda dominam o mercado, trazendo receio aos investidores. Então eles estão ali só se posicionando e, claro, que só os insiders ali, eles entraram. Tem mais gente ainda para entrar. Início de tendência. Com a volta da força compradora, os indicadores técnicos começam a sair dos níveis sobrevendidos. Como assim? Eu passei ali para vocês, eu vou dar uma aula só sobre indicador técnico para vocês, mas eu passei ali para vocês um indicador chamado RS. Oi. Cortou aí a sua fala. Cortou? Tá. Início de tendência. Com a volta da força compradora, os indicadores técnicos começam a sair dos níveis sobrevendidos. O que significa isso? Eu vou dar uma aula só sobre indicadores técnicos para vocês. E ali na Equioption, quando eu passei o meu setup, eu passei um indicador chamado RSI. O RSI, ele vai mostrar os preços que estão suboferta e subvendidos, né? E ele fica fazendo assim, né? Quando ele passa essa linha, por exemplo, ele está falando o quê? Que o preço está subvalorizado, ou seja, ele está abaixo do padrão, tá? E aí o que acontece? O pessoal fala, vai ter correção. Então os indicadores causam um pensamento massivo que todo mundo acha que agora o preço está bom para ser comprado. Por quê? Porque vai ter correção. E todo mundo entra, né, começa a entrar, força compradora, os indicadores começam a apontar, falam, é o seguinte, aqui a média de tanto está dando que força compradora está aumentando, o preço vai aumentar, né? E aí começam a sair dos níveis sobrevendidos, ou seja, esse RSI, por exemplo, ele sai desse ponto de sobrevenda, né, que essa linha é a linha que dá a base, por exemplo, de subvalorizado, perdão, e aí ele volta para cá, ele entra de volta para essa parte, tá? Começam a sair dos níveis sobrevendidos, assim como topos e fundos vão sendo formados, né? Ou seja, o que é topo e fundo, galera? É isso aqui, ó. Ó. O que é topo? É o que está em cima. O que é fundo? É o que está embaixo. O que é um topo e um fundo? Olha essa linha aqui. Topo e fundo. O que era topo virou fundo. Isso se chama suporte. Virou um suporte. Isso já é price action. Vai ter uma aula só sobre isso. Estou dando uma palhinha aqui para vocês entenderem. Vocês não precisam entender isso aqui exatamente agora para vocês entenderem esse conceito que eu estou explicando. Bola para frente. Assim como topos e fundos vão sendo formados. Então só para vocês entenderem o que era topo e fundo. Neste ponto, grafistas e trend followers. O que são trend followers? Os caras vão seguir a tendência, né? São os caras que começou a apontar uma tendência para cima, vou entrar comprado porque o negócio vai subir, tá? Tem gente que faz isso, são os famosos trend followers. Os grafistas somos nós,
Tá? Os grafistas é a gente que tá olhando o gráfico ali o tempo inteiro, observando ali os movimentos. A gente normalmente acaba pegando esse momento, tá? Nesse ponto, grafistas e trend followers vão às compras. Por quê? Porque tá todo mundo falando, pô, né? Tá lateralizando aqui, tá batendo no topo, não sei o que, mas os indicadores já estão mostrando pra gente de que o preço ele vai disparar, né? As notícias pessimistas começam a passar, né? Depois de uma queda, a tendência primária ela é de alta, lembrando, né? Então significa que vai ter o estouro para cima. Então o que acontece? O pessoal começa a focar aqui, ó. Os trend followers, os grafistas começam a se posicionar com o quê? Com compra para cá, para poder vender lá na frente aqui, ó, em alguma região aqui, tá? Vão às compras, elevando o volume do mercado. Ou seja, essas barrinhas de acumulação, que era da primeira, né, da primeira fase da tendência primária de alta, deixa de ser esse volume equilibrado e começa a aparecer volumes mais, o quê? Mais fortes, tá? Volumes mais significativos dentro do mercado. Elevando o volume do mercado e iniciando a tendência de alta do mercado. O grande público vende a qualquer momento favorável dos preços, trazendo maior volatilidade. Então, a maior parte do público, tá, dos investidores, né, o pessoal assim que não tem grandes posições, eles vão vender quando tiver suficiente para eles. Eles vão vender exatamente numa parte técnica, né, deixar chegar a tocar lá no último topo que teve, né, aqui atrás, por exemplo. Não. Eles vão vender, por exemplo, aqui, né? Por quê? Porque para eles tá bom, eles vão vender aqui, ou aqui no meio mesmo, né? Ou aqui eles vão liquidar as ordens, né? E assim, o povo, por isso que tem essa volatilidade, porque as pessoas vão liquidando e comprando, tá? As ordens. O grande público vende a qualquer momento, favorável dos preços, trazendo maior volatilidade. Por isso que o gráfico fica fazendo zigue-zague assim, tá? Estouro da tendência. É a terceira fase dentro de uma alta primária de uma tendência primária. O que é esse estouro da tendência? Após a pressão compradora dos insiders, ó, os insiders aqui, ó, lá no começo da acumulação. Ó, vou desenhar um gráfico bonitinho para vocês verem. Ó, a acumulação tá aqui, ó. Depois de uma queda, notícias pessimistas, mercado lateralizado, volume de acumulação. Aí, ó, começa a fazer topo e fundo. Pessoal, grafista e trend followers começam a entrar no mercado, começam a liquidar e comprar, né? Porque CPF não aguenta muito movimento grande, né? Então, estão lá. E aí acontece, estouro da tendência após pressão compradora, né? Que as barrinhas ficam mais elevadas da questão do volume, mais significativo. Após pressão compradora dos insiders e dos especialistas, o mercado inicia um rally de alta. O que é um rally de alta? Rally de alta é aquele estouro para cima. Não é exatamente esse estouro, mas é um estouro significativo, tá? Estouro significativo em relação ao potencial teórico, tá? O mercado inicia um rally de alta, o qual a massa de investidores, mais uma vez pensando aqui, ó, na lógica de comportamento relacionado diretamente ao psicológico do trader, tá? O qual a massa dos investidores não quer perder, tá? Não quer perder. É neste momento que há o estouro de tendência de alta com os preços e volume avançando consideravelmente. Então, o mercado inicia um rally de alta, o qual a massa de investidores não quer perder. Ou seja, o que eles não querem perder? Esse rally de alta que está acontecendo aqui. Falou, pô, eu não posso ficar de fora de uma alta dessa, né, de um estouro desse. E aí todo mundo começa o quê? A querer comprar. E quanto mais o pessoal quer comprar por esse psicológico, né, por esse comportamento massivo de eu não posso perder essa oportunidade, o que acontece? Muita pouca oferta, muita demanda por compra faz com que o preço dispare lá para cima, tá? É nesse momento que há o estouro de tendência de alta, com os preços e volume avançando consideravelmente. Neste meio tempo,
neste meio tempo, ou seja, no meio disso daqui, tá? Do que está acontecendo, insiders e analistas começam a pensar em liquidar suas posições. Por quê? Porque olha onde que eles entraram dentro do mercado, os insiders, os especialistas. Eles entraram aqui. Eles não entraram aqui, por exemplo, né? Que era no início de tendência, como os grafistas, como a galera que só segue tendência. Eles entraram aqui, ó. Quando, ó, eles identificaram que o quê? Que o preço estava subvalorizado, que ele não ia cair mais. Ele não tinha como cair mais. Ou a probabilidade de cair era muito pequena. Então os insiders começaram a se posicionar para nova jogada ali da tendência, porque eles acreditavam que a tendência primária é a que manda, tá? Por mais que teve essa correção. Vou limpar aqui que está muito rabiscado a tela. Vou fazer de novo. Perdão aí, pessoal, que eu rabisco mesmo. Então aqui, ó, tendência, início de tendência, tá? E o estouro. Vou cortar aqui, ó, pra vocês verem as 3 fases. Tá? É nesse momento que há o estouro de tendência de alta, com os preços e volumes avançados consideravelmente. Nesse meio tempo, tá, os insiders eles começam a olhar e falar, já é interessante aqui, né, eu liquidar minha ordem, né, eles já estão atingindo ali os pontos que eles queriam, né, em vista da valorização exagerada do mercado, dando início à tendência de baixa, porque tudo que sobe dentro do mercado, um dia ele corrige depois, tá? Então, se subiu demais, vai existir correção, ok? Porque se muita oferta compradora vai elevar o preço lá para cima, vai chegar uma hora que todo mundo que tem aquele produto vai querer vender porque está muito bom para vender. E aí vai ter tanta oferta de venda que vai fazer com que o preço caia significativamente, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico real de como isso acontece. Então, ó, tendência primária tem 3 fases altistas: acumulação, início de tendência, estouro de tendência. Olha só, quero que vocês observem a lateralização do mercado, processo de acumulação, tá? Aqui, ó, lateralização, aqui, ó, é acumulação, tá? A questão do volume, como estava padronizado, olha só, como estava equilibrado a questão do volume, não é? E os insiders se posicionando aqui, tá? Os insiders se posicionando aqui, alguns liquidando, outros comprando, outros liquidando, a grande parte comprando, tá? Por observar que existe uma probabilidade aí de voltar à tendência primária depois de uma correção, tá, de baixa, que estava acontecendo no potencial teórico desse gráfico. Aqui começa a entrar os grafistas e os trend followers, que são os caras que seguem a tendência do momento, né? Então aqui aqui está começando a o quê? Tem um processo de alta, né? E aí o pessoal começa a se posicionar aqui. Uns liquidam, outros não, tá? Por que tem gente que vendeu aqui e fez com que o preço caísse? Porque teve gente que comprou aqui, ó. Tá? E esse movimento para a pessoa, ou para a empresa, que na verdade é um big player que faz esse movimento, para ele faz sentido ele liquidar essa ordem, tá? Ele pode ganhar alguns milhões nessa ordem aqui, ele não precisa fazer essa ordem aqui. Por isso que existe essa volatilidade, tá? Aqui eu falei aqui, ó, o grande público, né? O grande público vende a qualquer movimento favorável dos preços. Tá? Todo mundo vai liquidar suas ordens quando estiver favorável para cada um, entendeu? E isso vai fazer essa volatilidade dentro do mercado. Então aqui está o processo de acumulação, aqui o volume equilibrado, aqui os grafistas. Perdão aí, pessoal, cachorrinho aqui. Então aqui os grafistas e os trend followers vão estar entrando. E aqui a jarrada aqui, o rally da tendência de alta, tá? Que todo mundo quer se aproveitar. Quem não entrou na acumulação, quem não entrou aqui no início de tendência,
quis entrar aqui, muita procura compradora, pouca oferta vendedora, estouro. Ó, aqui, ó, correção. O pessoal colocou a venda aqui. Olha os insiders saindo das suas posições. Insider saindo das suas posições. Insider saindo das suas posições. Insider saindo de suas posições. Ó, insider saindo de suas posições. Estão vendo? Aqui, big players deixando as posições deles, ó, saindo de suas posições. Isso aqui pode ser considerado, pode ser vários big players, várias posições, tá? Ou um grande big player que tem tanto deste produto comprado que ele vai liquidando aos poucos, porque se ele colocar tudo à venda de uma vez, ele vai fazer com que o preço caia. Então ele vai liquidando aos poucos, ele vai fracionando e vai liquidando, ele vai deixando o mercado tomar a tendência de alta, que é o que ele quer, e ele vai liquidando aos poucos e ele consegue uma média desse preço de lucro que ele está procurando, tá? Isso tem muito no mercado também. Então aqui está explicado para vocês, e olha aqui a diferença do volume. Ó, o estouro do volume de compra. Ó, o estouro das barras de volume. Beleza? E ó, detalhe, 2008, 2009, 2010. Isso aqui não acontece em um dia não, tá? A gente tá falando de tendência primária. Lembre-se disso, tendência primária. Tendência primária você analisa no mínimo um ano ali de gráfico. No caso, tá mostrando 3 anos aqui pra gente. Tá bom? Agora, alguma dúvida sobre essas 3 fases dentro de uma tendência primária? Não? Não, Miriam. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vou tocar o barco aqui, No final, qualquer coisa vocês perguntam. Bora. Ó, tendência primária tem 3 fases, só que agora é baixa primária, tá? É uma tendência de baixa primária. A gente viu um exemplo de alta primária, tá? Que existe o processo de acumulação, início de tendência de alta e estouro da tendência de alta. E agora a gente vai ver a continuação disso daqui, tá? A continuação disso daqui. Os insiders liquidando as posições, o público ali querendo comprar rodo, porque não querem perder, né? Todo mundo doido ali, não, tá alto pra caramba, tem que pegar esse movimento, O pessoal que conseguiu pegar aqui atrás liquidando, os grafistas que pegaram no início de tendência já estão liquidando também, tá? Swing trade, no caso. E aqui a gente chega na baixa primária. E aí a gente chega num processo de realização, que é a primeira fase dentro de uma tendência primária de baixa. Tá. Depois do estouro de tendência, os preços alcançam níveis históricos, potencial histórico, novamente, potencial histórico, ou seja, aquilo que é útil ser usado para aquele momento, tá? Você pega o gráfico de 50 anos, pô, ele não vai usar potencial histórico aqui, né? Olha a diferença aqui que tem de gráfico, né? Ele vai usar os potenciais históricos daqui, tá? O que está mais próximo. Então, depois do estouro de tendência, os preços alcançam níveis históricos, dando tentação aos insiders e analistas. Como a demanda ainda é alta, as ofertas de venda vão sendo finalizadas gradualmente. Tá? O que então está acontecendo aqui? Ó, eles vão liquidando aos poucos. Eu vou mostrar o gráfico depois. Eu gosto de mostrar o gráfico depois que eu expliquei, que tudo fica mais claro depois. Então os insiders eles ficam ali, ó, liquidando ali, ó, aos poucos, eles ficam ali naquela tentação, tá? O pânico é a terceira fase aqui da continuação de uma tendência primária de baixa. Por que o pânico? O peso das posições vendidas dos profissionais de mercado, tá? Dos insiders, dos grafistas, que só aumenta à medida que importantes suportes vão sendo perdidos. Novamente, o que é um suporte? Olha aqui. Aqui era topo, né? Quando ele rompeu o topo, tá? Aqui era um topo. Aí ele fez uma correção
o preço voltou, ele rompeu esse topo. Quando ele chegou aqui, ele corrigiu de novo. Só que quando ele corrigiu, ele bateu aonde? No antigo topo. Esse topo ele serviu do quê? De chão. A gente chama de suporte. Tá? Uma explicação rápida aí. Então o que acontece? Que só aumenta à medida que importantes suportes vão sendo perdidos, ou seja, o peso das posições vendidas, né, dos profissionais de mercado, que só aumenta à medida que importantes suportes vão sendo perdidos, onde começa a influenciar na tendência secundária. Lembra que a gente está falando de tendência primária. Vai começar a influenciar onde? Na tendência secundária, gerando um alerta. Neste momento, grafistas e trend followers estão majoritariamente vendidos, ao mesmo tempo em que não se encontram grandes players na ponta da compra. E a venda primeira, e a tendência primária reverte, trazendo pânico. O que quer dizer? Os grafistas e os trend followers estão vendidos, só que não existe big player, não existe público para atender essa oferta. Sem atender essa oferta, o que acontece? O gráfico cai. Tá? Por quê? Porque o big player ele não está interessado em entrar. Por que ele não está interessado em entrar? Ele acabou de colocar o dinheiro no bolso. Tá? Aqui, ó. Começa a acontecer. O pessoal começa a entrar vendido, né? Todo mundo quer vender. Por quê? Porque tá ótimo, né? O preço aqui, ó, os grafistas, os trend followers juntaram aqui, ó, um preço muito bom, né, no bolso, e eles querem vender agora. Só que o que acontece? Os big players já saíram do mercado, eles já caíram fora, eles já colocaram o dinheiro no bolso e, ó, zarparam. Aqui fica sem público. O pessoal, os grafistas, os trend followers estão tudo querendo vender e não tem quem compre. O que acontece com o preço? O preço cai. E aí dá o quê? Corda para uma tendência secundária. O que é a tendência secundária dentro de uma tendência primária? Correção. Tá? Estão majoritariamente vendidos, os grafistas e os trend followers. Ao mesmo tempo em que não se encontram grandes players na ponta da compra, não tem público comprador. E a tendência primária reverte, ou seja, abre espaço para a tendência secundária, trazendo pânico para quem está vendendo, é claro, né? Você fala, pô, tá caindo agora o preço, o que eu faço? Né? A partir deste ponto, o volume cresce consideravelmente e a queda, antes gradual, ganha muito velocidade. Pessoal, mais uma vez, a teoria de Down, ela não só estuda a parte técnica, ela estuda comportamento, tá? Comportamento. A técnica está diretamente correlacionada, né? Ela está correlacionada ao comportamento dos investidores. O que aconteceu na nossa bolsa de valores? Foi o Covid-19 que fez a nossa bolsa ir de 100 mil pontos para 60 mil pontos? Não. O que foi que fez a nossa bolsa cair 40 mil pontos? Nada mais do que o pânico das pessoas em quererem liquidar as ordens por todo mundo dizer de que a bolsa ia cair. O que as pessoas começaram a fazer? Colocar tudo que tinha à venda dentro da bolsa de valores. O que aconteceu? Começou a cair a rodo. É claro que você não pode só pensar nisso, dessa maneira. Não, porque a empresa XPTO caiu, né, o lucro líquido em comparação ao ano passado, ao trimestre de não sei quando. Sim, tem tudo isso, tá? Mas essa queda abrupta, essa queda grotesca que a gente pode falar, né, que foi uma queda assim, anormal, foi pelo psicológico dos investidores, tá? Pelo comportamento dos investidores de colocarem, de não terem estômago, tá? De não terem estômago para segurarem as suas posições, porque o gráfico ia cair, ia passar por uma correção. Como foi a correção? Porque ele já voltou aos 100 mil pontos. Mas as pessoas não tiveram estômago para deixar as ordens posicionadas e quiseram liquidar. Todo mundo entrou em pânico, colocou em venda tudo, não tinha quem comprasse, quem que ia comprar? Todo mundo falando que estava em queda livre, para que eu ia comprar um negócio em queda livre? Tudo começou a cair, tá? Um exemplo aí prático de pouco tempo dentro do nosso país.
gerando alerta. Nesse momento, grafistas e trend followers estão majoritariamente vendidos, ao mesmo tempo em que não se encontram grandes players, né? Na ponta da compra, a tendência primária reverte, trazendo pânico. A partir desse momento, o volume cresce consideravelmente e a queda antes gradual ganha muita velocidade, porque cada vez entra mais oferta de venda e mais oferta de venda e mais oferta de venda, e as pessoas não percebem que elas mesmas estão fazendo isso. Por quê? Porque elas estão em pânico, tá? Elas estão em pânico. Elas querem colocar o dinheiro no bolso delas, elas não querem perder, tá? E o que elas estão, na verdade, fazendo elas perderem dinheiro. Tá? E a desaceleração é a terceira fase dessa tendência primária de baixa. Tá? Após recuar forte, ou seja, depois né, da acumulação, aí teve o início da tendência, né, com os topos e fundos, aí teve a alta, né, aí os insiders foram liquidando, aí os grafistas começaram a colocar tudo que tinha à venda, né, caiu tudo, por quê? Não tinha quem comprasse, porque os insiders já tinham saído aqui, tá? Começou a cair tudo, o pessoal entrou em pânico, foi lá tudo ladeira abaixo. E a desaceleração, porque começou a cair muito o preço, aí os insiders olham e falam, olha, uma oportunidade aí para eu entrar novamente no mercado, né? Então, após recuar forte, entrando até na fase de bear market, ou seja, mercado de baixa, o mercado do urso, como eu já expliquei para você, o mercado perde muito volume, já que a maioria dos investidores liquidou sua posição ou esqueceu que está posicionado para não contabilizar o prejuízo, que isso é exatamente você ter estômago, tá? É você ter estômago. Grandes investidores, por exemplo, pensa no Bassi, ou no Thiago Reis, por exemplo, que eu gosto bastante dele, o Thiago Nigro aí, que é um cara público, que ele mostra a carteira dele, né? Warren Buffett, que você pega, sei lá, tantos caras aí que você pode estar olhando que eles são buy and hold, eles falam muito isso, eu não perdi enquanto não liquidar. Então, se eu tenho o papel e eu não vendo o meu papel ao preço que está hoje no mercado, eu tenho o meu papel. O meu papel, ele tá valendo isso hoje? Tá, mas eu ainda tenho o papel. Então, eles esquecem, tá? Eles esquecem do posicionamento que eles têm para exatamente não contabilizar o prejuízo. Porque se eles saem naquela hora, se eles se posicionam para liquidar o que eles têm, aí sim eles vão estar contabilizando o prejuízo, porque eles vão estar recebendo o pouco dinheiro, né, que as pessoas vão estar dispostas a pagar por aquele papel, ele não vai mais ter aquele papel e ele vai sumir um prejuízo, tá? Então, como uma inércia natural, os preços vão recuando vagarosamente até estabilizarem, iniciando novamente uma fase de acumulação, que é nada mais do que a primeira fase de uma tendência primária de alta primária. Beleza? Vou fazer um desenho aqui então de todo esse resumo aí que a gente fez. Acumulação de alta primária, de tendência primária. Insiders começam depois, né, depois de notícias pessimistas, depois de algo que aconteceu dentro do mercado, né, os insiders começam a lateralizar, né, no caso aqui a desaceleração, né, começa a ter a desaceleração, pode considerar essa fase como uma desaceleração. Aí aqui começa a acumulação, que é a primeira fase, tá, da tendência primária de alta. Os insiders se posicionam, tá? O início de uma tendência, grafistas e trend followers começam a se posicionar. Estouro, né? Rally de alta, onde os insiders vão estar liquidando as suas ordens. E aí o grande público também não vai querer perder essa oportunidade, vai começar a comprar rodo, vai começar a querer comprar, né? Sem oferta vai fazer o preço subir lá para cima, vai fazer o preço subir, perdão. E aí o que vai acontecer? Os grafistas que mantiveram o papel, que mantiveram as suas posições, né, junto com os trend followers, vão se ferrar lá na frente. Por quê? Porque eles vão querer vender, não vai ter público para venda, e aí vai começar a entrar nesse processo de quê? Do pânico, né? Então, ó, aqui é o processo de realização, tá? Que a gente pode considerar, que é um processo que acontece uma pequena lateralização, tá? Onde já para de subir tanto o preço, né?
porque as pessoas já pararam de buscar tanto, né, comprar aquele papel, e também pela demanda compradora, a oferta começa a atender essa demanda compradora. Por quê? Porque os insiders eles estão saindo do mercado, lembre-se disso. Então eles começam a o quê? A dar esse papel para o pessoal que quer comprar, e isso começa a equilibrar o preço do gráfico, tá? Acontece então o passo de realização, que aí a gente já saiu já da parte de alta da tendência primária, e a gente entra na primeira fase da tendência de baixa primária, tá? A realização, e aí o preço lateraliza, todo mundo ali, o pessoal que restou quer vender, não tem público, o que acontece? Pânico, todo mundo põe a venda, o gráfico cai, né? Todo mundo fica vendido ali, não tem big player para comprar, dá a perna ali para uma tendência secundária, entrar dentro da tendência primária, tá? E o preço começa a cair, o volume cresce consideravelmente, né, na questão de oferta daquele papel, ganha muita velocidade essa queda, tá? Em relação ao potencial histórico do que tinha acontecido em alta, e aí depois acontece a desaceleração, tá? Que é quando começa a entrar o equilíbrio entre o interesse comprador e a oferta, ok? E aí começa a passar pelo processo de desaceleração, tá? Onde os investidores aí começaram a liquidar as suas posições ou simplesmente esquecer. Eles tiram de venda o papel, tá? Você pode tirar de venda o papel. E aí eles acabam ficando lá, esquecem que estão posicionados, tá? Para não contabilizar o prejuízo e deixa quieto. Tá bom? E aí novamente começa o processo de acumulação, tá? Que é esse aqui. Agora vamos aqui pro gráfico do baixista, né? Da tendência primária tem 3 fases baixistas: realização, pânico e desaceleração. Então olha só, a realização, né? Os insiders ali saindo e tudo mais, né? Aqui ó, eles saindo, né? Eles liquidando suas ordens, né? Os grafistas, né? Os trend followers colocando à venda tudo que eles tinham, né? Porque atrasados, que eles já deveriam ter saído do mercado, não tendo público comprador para atender a oferta de venda, o preço cai abruptamente, todo mundo fica em pânico, todo mundo começa a colocar vendido, cada vez o preço cai mais, e aí começa a ter o pânico aqui, ó, esses movimentos bizarros de candle, né? Uma grande quantidade de volume de oferta daquele produto, tá? E aí começa a ter a desaceleração, que nada mais é do que os insiders se posicionando novamente, comprando porque está barato, tá? Ou simplesmente tendo ali o equilíbrio entre a oferta compradora e a oferta, entre a procura compradora e a oferta daquele papel, ou simplesmente os caras que estavam oferecendo esse papel, eles desistem de vender, né? E aí vai começando a equilibrar o preço, porque começa a diminuir a quantidade de oferta que tinha no booking de ofertas, tá? No livro de ofertas daquele produto, tá? E aqui o volume, novamente. E o volume fica baixo. Por que o volume fica baixo? Porque o pessoal realmente sai do mercado, tá? O pessoal, os grandes investidores, eles acabam se ausentando ali, ou alguns se posicionando, e aí daí um novo processo de acumulação, tá? Deu para entender esse terceiro fundamento da teoria de Down? Entendeu? Pode falar. Sensacional, viu? Deu para entender muito bem. E dentro do que você falou aí, eu imaginei o cenário da Vale do Rio Doce. Uhum. Quando a Vale estourou lá a barragem, caiu. Aí foi a hora que os caras pegaram e entraram arregaçando de comprar, um exemplo, né? Sim. Não sei o que aconteceu na época, mas para quem está no mercado foi a oportunidade dos caras grandes comprarem, porque sabe que é uma empresa que vai subir.
Exatamente. Então, por mais que a empresa dê um puta rombo, que vai perder milhões e bilhões, não sei o quê, pode esperar e comprar na certeza de que vai voltar a subir, e na hora que subir, eu vendo, executo a ordem, que é onde você faz o mercado movimentar a seu favor lá em cima, você executa a sua ordem, ganha seu dinheiro, e quem comprou e não executou, na hora que subiu, vai ficar com as ações na mão, na hora que começar a cair, bate o desespero. Exatamente. E aí, por isso que você fala que é cíclico, né? Porque quando tem a desaceleração lá na frente, de novo, vai acontecer a mesma coisa. As ações vão desvalorizar. Quem vendeu lá em alta vai estar olhando a possibilidade de comprar de novo em baixa e lá na frente vender novamente. É isso que eu entendi, que você falou, é isso aí? Exatamente. É cíclico, né? É exatamente essa questão cíclica, né? Então, é acumulação, início de tendência, estouro de tendência, realização, pânico, desaceleração, aí volta a acumulação, início de tendência, estouro de tendência, realização, pânico, desaceleração. Só que sempre seguindo a tendência primária. Se a tendência primária ela é de alta, né, ele vai fazer isso e vai seguir o que? A tendência primária, tá? E aqui você vai estar encontrando o que? A acumulação, a realização, né? O pânico aqui, ó, o pânico, por exemplo, né? A desaceleração, que é uma lateralização que pode acontecer aqui, entendeu? Então é exatamente isso, o Heitor. São vários exemplos aí que a gente pode pegar, né? Eu trouxe alguns, você trouxe da Vale do Rio Doce também, e que muita gente falou mesmo, né? É uma baita oportunidade aí para investidor comprar mais barato, né? É ótimo aí que investidor comprar mais barato, né? O pessoal falando. E até algumas pessoas fazem juízo de valor, né? E não sei o que, não, porque não sei o que, porque da barragem, não sei o que, tal. Mas né, o investidor ele está ali buscando se aproveitar de acontecimentos, né? Então ele sabe que a empresa ela não vai quebrar por um ocorrido que aconteceu, né? Vai ter uma desvalorização, vai ter uma questão de pânico que o pessoal vai entrar vendido por achar, por especular de que essa empresa ela já era, vai ter. Só que o investidor, o profissional, né, o big player, o cara ali que não tá pra brincadeira, ele tá observando não só o preço, não só a questão técnica, mas o comportamento do público, dos investidores, pelos acontecimentos técnicos que acontecem no gráfico, ok? Então é exatamente isso. A teoria de Down, ela trata muito disso. Esse casal da análise técnica e do comportamento, tá? E isso é muito importante. E eu acho que vocês já começam a entender a partir dessa aula, né? E eu fui dando uma palhinha nos nossos outros encontros, a importância do psicológico nessa profissão. A importância de como a psicologia ela tem um papel fundamental, tanto para você observar o mercado, como para você se auto-observar de como é o seu comportamento em relação ao mercado. Você está sendo o tipo de cara que é o que tem o pânico, ou você está sendo o tipo de cara que se aproveita do pânico dessas pessoas, né? Dessas pessoas que não sabem analisar a questão comportamental que está acontecendo para poder ganhar o dinheiro, entendeu? Então, esses toques são a grande diferença entre quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro no mercado, tá? Isso é em mercado macro, tá? É claro que essa movimentação gráfica, ela pode acontecer numa tendência terciária, pode até chegar a acontecer, mas aí não se fundamenta na teoria de Down. A teoria de Down, essa realidade aqui, esse conceito que foi explicado para vocês, é dentro de uma tendência primária. Tendência primária ali a gente está falando de mais de 1 ano, 2, 3 anos, tá? Bom, vou tocar o barco aqui. Quarto fundamento, são 6 fundamentos, tá? Os índices e médias devem confirmar uns aos outros. O que Charles Down queria dizer dentro da teoria dele sobre isso?
Quando Down elaborou seus princípios, a economia norte-americana era fomentada basicamente pela atividade industrial. Um dos motivos do qual ele criou o Dow Jones Industrial Average, tá? Que foi ali que ele pegou ali as 12 empresas, né, com as 12 ações de mercado e criou uma média, né, uma média de performance que tinha essas 12 empresas. Como o indicador era a média ponderada das empresas do setor industrial, nada mais óbvio que acompanhar o desempenho do índice para nortear os investimentos em bolsa. Porque você está olhando o quê? A economia norte-americana e não só uma empresa. Então, se todas as empresas vão bem, a economia norte-americana vai bem. Se metade das empresas vai mal e a outra metade vai bem, quer dizer que ali a economia norte-americana está num platô, né? Ela não vai nem para frente nem para trás. Algumas empresas estão boas, outras estão ruins. Partindo dessa lógica, Dow utilizou a Dow Jones Transportation Average, outra criação dele, tá? Para avaliar suas operações. Só que dessa vez para avaliar o quê? A transportação, tá? Uma vez que representava a média das principais empresas de transporte da época, tá? Ele não queria agora só ver as ferrovias, ele queria ver também a questão do transporte, ele queria entender mais a fundo, tá? Ele queria ter dados mais específicos, mais claros das variações. Se os dois índices acionários, tá, estivessem apontando para a mesma direção, ou seja, o índice aqui do Dow Jones Industrial, ou seja, da indústria, tá, o índice industrial e o índice de transporte estivessem apontando para a mesma direção, havia uma tendência de alta ou baixa, consistente no mercado. Por que alta ou baixa? Porque se os dois estivessem apontando para cima, era uma tendência de alta. Se os dois estivessem apontando para baixo, era uma tendência de baixa. Consistente no mercado. Por quê? Porque tinha os dois, tá? Concordando com o outro, confluindo com o outro. Saudável de ser operada. Uma tendência consistente no mercado, saudável de ser operada. Uma divergência, né, entre esses dois índices acionários deveria ser encarado como um alerta para a mudança de tendência vigente, ou seja, que poderia ter uma correção ou a própria mudança dessa tendência vigente. Gerou o princípio de que as médias descontam tudo, uma vez que refletem as convicções de todos os players. Por que descontam tudo? Porque está mostrando tudo, está mostrando macro, não está mostrando uma coisa só, está mostrando um conjunto de coisas. No caso, esses dois índices dele mostravam o quê? O conjunto de todas as empresas de transporte, o conjunto de todas as indústrias, e aí sim apontava, essa média ia apontar, né, se estava numa tendência de alta ou se estava numa tendência de baixa. Então ele conseguiu gerar esse princípio de que as médias dentro desses índices descontam tudo, uma vez que refletem essa convicção de todos os players, né? Para onde está indo, né? Os players eles estão assim convictos do que? Se as médias estão apontando para uma tendência de alta, todo mundo estaria interessado na compra, porque eles estão com um comportamento positivo, tá? Sobre aqueles índices, sobre as empresas, tá? Desde então, as médias móveis invadiram os setups dos traders e são utilizados com muita frequência como parâmetro de suporte e resistência, além da estratégia de cruzamento de médias, que isso é assunto para aula de médias móveis, tá? Que a gente vai ter. Ok? Quinto fundamento, o volume deve confirmar a tendência. Segundo Dow, a tendência pode ser confirmada acompanhada pelo aumento consecutivo do volume, tá? Então, o preço e o volume, eles devem andar juntos nesse quinto fundamento que Dow elaborou dentro da teoria dele, atestando o comprometimento do mercado com tal movimento. Por que eles precisam andar juntos? Porque se eles andarem juntos, ele vai estar ali confirmando, né, confluindo o comprometimento do mercado com tal movimento.
tá? Se existe um grande volume comprador ali no gráfico e você vê um aumento exponencial do preço, ele está confirmando de que o quê? As pessoas elas estão realmente apostando numa alta daquele produto. As pessoas realmente estão achando de que aquele produto, o comportamento do pessoal, o psicológico dos investidores, está de que aquele produto ele vai aumentar, ele vai se valorizar. Então, o volume ele confirma aquilo, tá? Diferente do preço subir e o volume não confirmar isso. O volume fica baixo, o volume entrar com pouca procura compradora, ou entrar com bastante oferta vendedora, mas entrar numa questão de divergência. Isso é sinal de alerta, tá? Sinal de que não é um cenário tão saudável para você estar operando. Uma tendência baixa, por exemplo, o normal seria o giro financeiro em função da tendência principal, baixa, revelando, segundo Down, a real visão do mercado. Ao mesmo tempo, nesse caso, o volume deve cair nos repiques de alta. Beleza? Então o que acontece? Uma tendência de baixa. Se tem um repique de alta, o volume tem que cair. Por quê? Porque os investidores não têm interesse na alta desse preço. Então o volume cai. Os investidores se ausentam. Quando o preço aumenta, por algum motivo, que existem N variáveis, como vocês puderam ver ali, que é um pouco complexo, não é assim, subiu, desceu, não. Não, tem todo um por trás, tem toda uma questão de entrar, sair, mexer na volatilidade, porque o pessoal vai liquidando as suas posições, vai entrando, uma onda massiva de pessoas que entra vendido, entra comprado, e tudo isso vai fazendo a movimentação gráfica. Quando você vê, nesse caso, o volume sendo baixo, né? Com ele caindo em relação a uma tendência de baixa, por exemplo, aqui a tendência de baixo, o volume está assim. Quando ele faz essa correção para alta, o volume fica baixo. Isso que está confirmando que os investidores que estão observando esse mercado não querem essa alta, querem o quê? Que o preço caia, tá? E aí o volume aumenta novamente, ok? O volume deve confirmar a tendência, que é exatamente o que Charles Down fundamentou ali, como o quinto fundamento da teoria dele. Sexto e último fundamento. Uma tendência irá ocorrer enquanto não houverem sinais de reversão. Potencial histórico, tá? Potencial histórico. A fim de fugir de ruídos do mercado acionário, Down considerou alguns princípios para definir uma mudança concreta de tendência. O que acontece? Ele tinha a empresa de jornal dele, né? Ele tinha ali a manchete que ele colocava, tudo mais. Os investidores, para variar, eles queriam uma explicação de absolutamente tudo, né? E Dow Jones ele queria o quê? Fugir desses ruídos, né? Do pessoal do mercado acionário, para poder explicar ali, definir quando seria o momento concreto, né, da mudança de uma tendência, né? E aí ele fundamentou esse sexto princípio. Segundo os seus estudos, somente o fechamento do preço acima de um topo ou fundo anterior caracteriza uma mudança de tendência. Como assim? Ó. O fechamento do preço. Acima de um topo. Olha o topo aqui. Anterior, um topo anterior caracteriza uma mudança de tendência. Nesse caso, a realidade seria essa. Perdão, fiz errado. Ó. Olha onde está o topo.
olha onde fechou o preço. Ele rompeu esse suporte. Se ele rompeu esse suporte, tá? E eu não tô assim vendo gráfico de 5 minutos, tá? Eu tô vendo gráfico de, considere aí 1 ano, 2 anos, tá? Tô falando de movimentos mais concretos, gráficos. Ele rompeu esse suporte, tá? Ou até poderia jogar o preço mais para baixo, tá? Ele rompeu. Se ele rompeu, o que está acontecendo? Ele está, segundo os estudos, tá, de Down, ele trouxe esse princípio de que somente o fechamento do preço acima, tá, de um topo ou fundo, dependendo se é alto ou baixo, caracteriza uma mudança de tendência, que o pessoal queria entender quando que ia ter uma reversão de tendência, quando que não ia ter uma reversão de tendência. Então, quando o preço, tá, ele fechasse abaixo de um potencial histórico, significaria o quê? Que ele já estava caracterizando o quê? Uma mudança de tendência. O mesmo aconteceria aqui, ó. Olha só. Resistência. Por que resistência? Porque é teto. Imagina que é o teto. Ele bate aqui, ó, e bate e volta, bate e volta, bate e volta, porque é um teto. É uma linha imaginária. Por quê? Porque tem um potencial histórico aqui que foi a máxima. Aqui outro potencial histórico que foi a máxima. Ele bateu, rompeu. Bateu, rompeu. O que caracterizou aqui? Mudança de tendência. Tá? Ele fez isso por quê? Porque o pessoal estava enchendo o saco dele, porque queria entender, tá? Quando que a tendência ia... quando que ia ter realmente a confirmação de uma mudança de tendência. E ele acabou desenvolvendo esse entendimento, tá? Que se casa bastante com uma coisa que a gente vai estudar, que é a análise gráfica purista, tá? Que nada mais é do que o price action. A gente vai estudar. Quando a gente for para a tela do gráfico mesmo, a gente vai estar fazendo os traços de linha e a gente vai estar analisando exatamente isso, tá? Potenciais históricos aqui, ó, que são interessantes para nós, tá? E aí sim a gente acaba utilizando o sexto fundamento da teoria de Down. Então olha só que interessante, a gente sempre vai estar utilizando em algum momento, tá, analisando o gráfico ali, algum tipo de fundamento dentro da teoria de Down. Por isso que eu falo que fazendo essa analogia, é como se fosse o Velho Testamento da nossa Bíblia, tá? É como se fosse o chão, é a base, tá? Porque a gente vai estar sempre utilizando uma coisinha ou outra dentro da teoria de Down. Perfeito? Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo de teoria de Down que eu preparei para vocês. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida aí pertinente, façam agora. Entendeu? Pode falar. Vai explicar porque esse cara morreu com 50 anos. Ficou doido, mano. Pois é, você viu só? Cara, imagina, o cara fazer todas essas análises, cara, no papel, cara. Pois é. Imaginando a realidade que ele tinha na época, né? Aqui a gente tem tudo de mão beijada, né? Então, você analisar empresas, o transporte ferroviário, o transporte normal, né, que é via terrestre. Cara, que loucura, meu. Muito interessante, né? E sobrou aí alguma dúvida, alguma coisa interessante aí pra colocar? Pra mim ficou tudo... Valeu, meu. Então, perfeito. Ficou bem esclarecido, bem legal, meu. Gostei. Ô, Mireu, as dúvidas vão surgir depois quando a gente tiver que colocar isso na prática. No Com gráfico, certeza. Com certeza vão surgir. Isso pode ter certeza. Tá. Mas na verdade, meu, assim... ficou bem explicadinho, né? Eu creio que as nossas dúvidas vão ser na hora que a gente estiver vendo o mercado secundário ali e terciário no gráfico na hora ali mesmo, entendeu? Que vai variar, a gente vai querer entender um pouquinho mais, né? Mas isso aí é mais pra frente. Com certeza, com certeza. Isso com o tempo, né? Com o tempo. Porque o que acontece? Aqui vocês estão aprendendo a parte teórica. Quando vocês forem para a prática, vocês vão ver que vocês vão ter que começar a tentar aplicar essa teórica empiricamente, né? Colocar isso em prática.
E aí você vai falar, olha ali, ó, tá passando por um processo de acumulação. Por quê? Porque ele já passou por um processo de realização. Ah, porque ele acabou de fechar um ciclo, ele está abrindo um novo ciclo, né? O mercado ele só faz 3 movimentos, alta, baixa ou lado, né? E aí você começa a juntar todo esse conhecimento que você tem para poder aperfeiçoar as suas tomadas de decisões dentro do mercado, tá? Então basicamente é isso. Essa aula de teoria de Down, eu já tive várias aulas de teoria de Down e foi meio que um shake de todas as aulas que eu tive. Tá, então foi uma aula aí que eu coloquei todos os conteúdos de várias aulas que eu já tive sobre teoria de Down e eu acredito que ficou bem completo, tá, essa aula para vocês. A gente vai tratar um pouco mais de teoria de Down durante o curso, mas não especificamente teoria de Down como foi hoje. A gente vai estar sempre dando aquela pincelada porque a gente vai utilizar ela nas nossas leituras, tá certo? Eu vou deixar essa aula salva para vocês poderem rever. Eu vou ver se eu já disponibilizo a aula para vocês. Eu vou parar aqui a gravação já.